Uma das coisas mais importantes que existe em espiritismo, em ciência espírita, é compreender os fundamentos dessa ciência, para que, como verdadeiros espíritas, não busquemos criar um espiritismo à moda da casa. Evidentemente, isso aqui é uma crítica frente à ciência espírita e aos desvios dessa ciência, e não uma crítica pessoal, muito menos tentando denegrir a imagem do professor Luiz Fernando Amaral. Conheço o canal do professor Luiz Fernando Amaral, canal espírita, há cerca de 4 ou 5 anos, mesma época em que acabei começando a estudar a revista espírita, em grupo. E durante esse estudo da revista espírita, as minhas próprias ideias, egresso que sou do movimento espírita, sistematizando ideias colhidas em romances, o próprio estudo da revista espírita me fez, pelo confronto com os fatos, com a razão, a deixar de lado essas ideias, porque ou eu seria orgulhoso ou eu ficaria com a ciência espírita. E desde então, tendo compreendido melhor aquilo que a ciência espírita demonstra, comecei a ver nos vídeos do professor Luiz Fernando alguns problemas, algumas contrariações com relação ao espiritismo, fato pelo que busquei ele algumas vezes, tentando buscar com que ele entendesse a necessidade de voltar ao estudo da ciência espírita, porque estaria ali reproduzindo várias ideias contrárias ao espiritismo em um canal com um potencial aí de mais de 800 mil seguidores. Luiz Fernando se apresenta como professor, mas infelizmente muitas vezes está se portando como um pescador, onde fica tentando pescar trechos, pontos, vídeos, opiniões que deem sustentação àquilo que ele quer acreditar que seja o espiritismo. E aqui, longe de mim de querer obrigá-lo a pensar diferente. Cada um pensa e acredita naquilo que bem quer, é de sua total liberdade. O ponto aqui é a defesa da ciência espírita, o que compete a todo espírita verdadeiro, principalmente quando estamos falando em iniciativas, em esforços, em canais com um alcance tão grande como o do Luiz Fernando. São dois os vídeos que ele fez recentemente e que chamaram a atenção por conta daquilo que ele está abordando. No primeiro deles, ele tenta colocar uma ideia de que o espiritismo, sendo uma ciência, está aberto à evolução. É lógico que está, como uma ciência. Portanto, o espiritismo só pode ser desenvolvido por metodologia científica e não por aceitação cega do que quer que seja. Aqui é necessário fazer uma pausa para relembrar que o movimento espírita brasileiro, completamente dominado pela Federação Espírita Brasileira, que não é espírita desde 1890, que se distorceu completamente com o domínio de rustanguistas, afastou-se e fez com que o movimento espírita também se afastasse das coisas mais fundamentais possíveis quando se fala em espiritismo, sendo a primeira delas o não aceitar cegamente absolutamente nada, submetendo todas as comunicações espíritas ao mais severo exame crítico. É precisamente isso hoje que o movimento espírita não faz, e é precisamente essa ideia que provoca distorções, que provoca desvios e que é repetida pelo Luiz Fernando Amaral em suas sistematizações. Quando estamos falando em ciência espírita, ficou muito bem demonstrado, não só por Kardec, mas por todo o estudo que gerou-se ali ao redor dele e daqueles que colaboravam por todas as partes, que o espírito não pode ser aceito, ou suas ideias não podem ser aceitas de maneira cega, só porque ele diga uma ideia ou só porque ele esteja apresentando um determinado nome. O movimento espírita não faz isso, aceita tudo que certos espíritos dizem a título de nome ou através do médium com quem eles se comuniquem, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. É lógico concluir daí, portanto, que nós não podemos admitir que o Espiritismo seja transformado por opiniões meramente aceitas sem a metodologia necessária, que, infelizmente, o Luiz Fernando demonstra não conhecer. Aqui eu retomo a questão da pescaria. No segundo vídeo, ele vem dizer que, sim, Allan Kardec e os espíritos também falaram em colônias espirituais, de outro modo. Bom, falta mais uma vez voltar à mesa de estudo colaborativamente, como demanda a ciência espírita, para poder desenvolver adequadamente essas temáticas. Ele traz ali as ideias de, por exemplo, o Livro dos Espíritos, onde, falando sobre mundos transitórios, os espíritos dizem que são como
pousos, como uma espécie de bivacs. Bivacs seriam cabanas de acampamento para os espíritos entre uma vida e outra. É muito lógico observar que isso é uma figura de linguagem para fazer entender, e não algo literal. Mas ele interpreta daí que, como ele falou de uma espécie de cabana, eles estariam falando de cidades estruturadas com sistemas e tudo mais, como é a ideia ali de nosso lar. Depois, ele pega um pouco mais para frente aquilo que os espíritos dizem a respeito de existirem regiões interditas a espíritos menos desenvolvidos, o que logicamente também é uma figura de linguagem, já que no item mais importante que ele deixou de fora, aliás, o item 1012, é dito que não existem lugares circunscritos nem para ser feliz, nem para ser infeliz. E voltando à questão dos bivacs, ali fica muito claro que são mundos que não têm nada em sua superfície, não tem belezas, não tem nada, são mundos desertos, destinados justamente a uma espécie de descanso que precisa ser melhor entendido para os espíritos entre uma vida e outra. Agora, todo o resto da obra de Kardec demonstra que muitas vezes, logo após a morte, o espírito pouco evoluído fica preso aqui, ao nosso redor. Preso é uma maneira de dizer, porque ninguém o prende. O que o prende são suas ideias. Quer seja imperfeições que ele tenha adquirido, culpas por conta de que tenha feito, falta de entendimento, muitas vezes fica na sua casa onde ele habitou e não consegue sair dali porque ele tem medo, inclusive, porque ele não entende, né? Outras vezes, por conta de crimes que cometeu, fica no lugar onde cometeu o crime e não consegue também sair dali e dali não vê nada nem ninguém. Até que se canse daquilo, que se lembre de algo superior, que busque inspiração superior, normalmente fazendo uma prece, pedindo ajuda, enfim, começa a ver bons espíritos e dali sai para acompanhar esses espíritos, não para colônias, lógico, né? Mas para ser recolocado nas tarefas de aprendizado, de colaboração, até para aqueles que têm vontade de fazer o bem, como a gente vê, por exemplo, no caso do espírito de Jacques Latour, na segunda parte do Céu e Inferno. Luiz Fernando, então, vai através de um artigo, porque ele próprio não foi se dedicar ao estudo da Revista Espírita, pegou um artigo que faz uma pescaria de alguns pontos ali e traz também uma passagem de Voltaire, o espírito de Voltaire, na Revista Espírita de 59, dizendo que viu construções para a morada dos espíritos, não compreendendo que aquilo é um espírito muito pouco espiritualizado, aliás, né? Ele era contrário à espiritualidade, à religião e tudo mais, e que pode estar tomado de ideias terrenas ainda. Deixa de fora, na própria Revista Espírita, de 59, em novembro, o espírito de Swedenborg, que foi aquele que sistematizou muitas dessas ideias das quais André Luiz se vale, né? De um mundo espiritual materialista igual o nosso, e o espírito de Swedenborg, então, diz que era tudo um sistema dele e que aquele espírito que se comunicava, na verdade, estava sendo influenciado por ele próprio, porque era um espírito em uma condição inferior à dele mesmo. Então, as ideias dele, que também é um espírito, estavam influenciando o espírito que estava se comunicando e refletindo certas ideias, para vocês verem onde vai o negócio. Na Revista Espírita de 65, temos atribuidamente a comunicação do espírito de Mesmer, que diz que o nosso mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ainda assim, dá para entender nas entrelinhas que pode estar se relacionando à questão do mundo moral, ou seja, o nosso mundo que é material aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual que é moral. Poderíamos entender assim. E ainda que isso fosse uma referência diretamente material, destruiria o próprio argumento inicial das colônias espirituais, porque a ideia de colônia espiritual é que elas sejam uma cópia praticamente exata do que nós temos aqui, com alguma diferençazinha aqui e ali. As mesmas organizações, a mesma burocracia, a mesma necessidade de se alimentar, de beber água, de passear, de descansar, não muda nada. Infelizmente, o Luiz Fernando deixa fora dessa questão, porque provavelmente ele não conhece
o espírito da Condessa Paula, na segunda parte do Céu e Inferno, que faz ali toda uma comparação demonstrando que o mundo espiritual não é um mundo como o nosso e que, na verdade, o mundo espiritual está ao redor da nossa matéria, ao redor do espaço infinito. Ela mesma diz: o que são vossos passeios vagarosos no bosque, nos bosques, ante as viagens feitas pelo infinito na velocidade do relâmpago? O que são os vossos horizontes limitados ante a esse, eu não lembro a palavra, mas esse esplendor, esse infinito, né? E ela também diz: aqui não é uma contemplação, há um vai e vem sem cessar, não de uma rua para outra, mas de um mundo para o outro, demonstrando que o espírito já mais elevado ele tem condição de ir de um mundo para o outro no espaço infinito, onde ele aprende, onde ele ensina, onde ele ajuda, e enfim, essa é a estrutura do bem. Já os espíritos pouco desenvolvidos ficam realmente ao nosso redor, com as ideias materialistas, muitas vezes aqui nos nossos hospitais materiais, sem entender o que está acontecendo, sem entender que deixaram a matéria, e nas comunicações vem dizer que estão em hospitais. O fato insuperável é que nada das ideias de colônias espirituais e de umbral encontra respaldo na doutrina espírita, muito pelo contrário. Começando pelo umbral, diversos, incontáveis espíritos na obra de Kardec demonstram que o que eles vivem é uma situação interior da alma, muitas vezes ligando ele a lugares em que eles estiveram aqui na matéria, até que eles vençam aquela situação e então eles não vivem mais nesse lugar. Não tem nada de umbral, não tem nada de espírito mergulhado na lama. No que tange às colônias espirituais, o que desmonta elas muito facilmente é a gente relembrar que bons espíritos estão ao redor dos maus espíritos. Estão aqui, inclusive, ao nosso redor, não que sejamos todos maus, mas estão ao nosso redor. Estão ao redor de espíritos apegados à matéria, que não os conseguem ver, mas eles estão ali ao redor tentando ajudar. E que os espíritos, quando são maus, ligados ao mal pelas imperfeições adquiridas, fogem da influência dos bons espíritos, porque eles não as querem. Eles não buscam atacar. E se buscassem atacar, não atingiriam absolutamente nada. Primeiro, porque eles nem veem, para começar, e quando veem, fogem. Mas se tentassem fazer alguma coisa, o que surtiria de efeito, já que o espírito não se fere materialmente? O corpo perispiritual não é um corpo físico como o nosso. Ele é uma matéria sutil que responde à mentalidade e não a uma lei física externa, mecânica, tá? Por conta disso, por que então haveria de ter cidades com muros altos separando para dentro os bons, vivendo no bem bom, passeando no bosque, e para fora os maus que estão ali, os maus ou os inferiores ou os perturbados, né? Que estão ali vivendo dificuldades e abandonados à sua própria sorte para de vez em quando passar uma caravana para tentar recuperar eles dali. Não é essa a realidade que existe no Espiritismo. A própria estrutura moral do mundo espiritual desmonta também a ideia de casinhas, porque, primeiro, o espírito não precisa se proteger de nada, nem de frio, nem de calor, nem de chuva, nem de vento. O espírito, para começar, nem respira, porque o espírito não depende de nada para sobreviver. O espírito é imortal e eterno. Ele não precisa, portanto, de casinhas para se proteger, não precisa querer se separar dos outros, porque os bons espíritos vivem em comunidade pelo espaço infinito, se deslocando na velocidade do pensamento e não em ônibus voadores. Eles não precisam descansar fisicamente, eles não precisam dormir, eles não precisam de absolutamente nada que requeresse a existência de possíveis casinhas para alguma coisa. Os espíritos que são muito apegados à matéria acreditam que têm essas necessidades, mas o fato é que eles podem atravessar o fogo e não se queimarão, portanto, não são necessidades físicas. São várias as comunicações apresentadas principalmente na Revista Espírita, de espíritos que dizem: não, nós não nos vemos pelos olhos. Para nós, a matéria não é nada. Nós nos identificamos pelo que somos, não por uma aparência externa. Essa aparência externa a gente só assume quando a gente é evocado aqui. Fora disso, não. Até mesmo o Zoavo de Magenta, na Revista Espírita de julho de 1859, que era um espírito pouco desenvolvido,
que falava em alfaiate, em trapeiro, demonstrando um total desentendimento de como é que ele se aparentava, como se aparentava, pela questão da aparência, né, que assumiu o seu perispírito pela sua vontade, ainda que não raciocinada. Só que nas entrelinhas ele diz que quando ele vai a outros planetas, ele não faz essa toalete toda. Ou seja, que quando ele vai a outros planetas, ele não se veste daquela maneira. Ele só se veste daquela maneira quando era chamado aqui. O que demonstra, mais uma vez, a lei já apresentada no Livro dos Espíritos, que os espíritos, quando vão a certos mundos, eles assumem o fluido cósmico universal do qual reveste-se o seu perispírito de acordo com aquele mundo. Ou seja, eles só precisam aparecer de determinadas formas quando são evocados ou quando vêm até aqui. Tudo isso desmonta esse materialismo do pós-morte. Mas enfim, amigos, eu poderia passar 2 horas aqui falando para demonstrar para vocês que nada disso existe e que o Espiritismo demonstra algo totalmente diferente. O ponto aqui é mais uma vez demonstrar que, infelizmente, canais gigantescos estão fazendo uma verdadeira salada com o espiritismo, querendo fazer um espiritismo à moda da casa, querendo se basear em ideias completamente distorcidas do que seja uma ciência que se desenvolve sim, para fazê-la uma religião misticista que aceita qualquer coisa que venha depois sem nenhuma metodologia, sem nenhum exame crítico. De novo, queira ele acreditar nessas coisas, queira ele contar tudo isso para os outros, fique à vontade. Mas não diga que isso é espiritismo, porque não é. Porque, para começar, Luiz Fernando não conhece o espiritismo.